Olá, meu nome é Celito Córdova, eu sou tarefeiro do CAEB, que é o Centro Assistencial Eurípides Barçanufo de Jaraguá do Sul. O tema da nossa conversa de hoje é sobre a ansiedade. Isso é uma coisa boa ou é coisa ruim? Vamos ver que pode ser bom, a ansiedade pode ser uma coisa boa. Mas antes temos que definir o que é ansiedade. Segundo a psiquiatria, a ansiedade, juntamente com a depressão, são considerados distúrbios da afetividade, uma vez que são doenças que a mudança do estado de ânimo é a característica dominante. Enquanto a depressão é uma tristeza associada a fatos ou pessoas que causaram sofrimentos no passado, a ansiedade é um medo de fatos, pessoas, acontecimentos que possam causar tristeza no futuro. Então elas são chamadas doenças irmãs, uma vez que tem gente que apresenta os dois quadros simultaneamente. Ora está em depressão, ora tem crise de ansiedade e até crise de pânico. Mas a ansiedade, que é o nosso tema, né, que não difere muito da depressão, quando nós falamos, trata-se de um medo de algo que vem acontecer e que causa sofrimento. De acordo com a psicologia, nós agimos por três razões. A primeira razão é por necessidade. Por exemplo, o nosso organismo sente a necessidade de alimentos. Então, informações vêm através do nosso sistema neurológico, informando que nós estamos com falta de açúcar no sangue ou com falta de água. Então, o organismo informando que há necessidade de nos alimentarmos. Outra razão que nós agimos é por impulso. Por exemplo, alguém joga uma bola na tua direção, ou joga um objeto na tua direção, o teu impulso é se defender, é instantâneo isso. Você não precisa pensar, tá vindo uma bola na minha direção, eu tenho que me defender. Não, isso é instantâneo, é impulsivo, é por reflexo. E a outra razão de nós agirmos é por raciocínio. É quando a gente faz as nossas escolhas. Nós temos essa característica, diferente da maioria dos animais, que não tem raciocínio nenhum, nós temos isso. Né? Os animais agem por necessidade, agem por impulso. Né? Nós, além disso, agimos por raciocínio, nós fazemos nossas escolhas. Então, por exemplo, quando nós estamos lá na adolescência, nós começamos a pensar no futuro, qual é a carreira que nós vamos assumir, se nós vamos continuar estudando, se vamos partir para o mercado de trabalho, se decidimos estudar, se vamos para a área de humanos, para a área técnica, a área das exatas. Enfim, nós pensando no futuro, nós vamos mentalmente imaginando os diferentes cenários. Se eu seguir nessa carreira de médico, por exemplo, eu vou ter que me dispor a estudar muitos anos e fazer residência, fazer turnos de 24, 48 horas. Se eu for para a carreira técnica, eu vou ter que estudar muita matemática, enfim, a gente vai mentalmente pensando nas possibilidades de acordo com as escolhas que fizermos. Isso causa uma dose de ansiedade, sim, mas nesse caso é uma ansiedade boa, porque de acordo com essa preocupação a gente vai tomar as decisões que julgamos ser as melhores. Ou seja, nós estamos preocupados com o futuro, né? E isso, de acordo com as decisões, a gente vai ter esperança que tal coisa aconteça da maneira que nós imaginamos. Tá? Então a ansiedade pode ser boa sim, nesse sentido, quando nós estamos preocupados com o nosso futuro
E isso nos leva a tomar atitudes, nos leva a definir estratégias e definir a maneira que a gente vai utilizar para atingir esse planejamento, atingir esses objetivos que nós definimos. O problema da ansiedade é quando ela se torna medo, né? O medo do futuro. É quando esse medo se torna recorrente, ou quando esse medo se torna constante, você passa o dia todo se preocupando com situações que possam acontecer. E isso se torna recorrente, você fica ruminando, não sai daquele pensamento, né? E isso acaba afetando o nosso organismo como um todo. E para entender como isso afeta o nosso organismo, nós temos que entender que as doenças, elas se instalam no nosso organismo através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, né? Porque eles influenciam e são influenciados pelos nossos órgãos internos. Há pouco eu dei o exemplo da fome e da sede. Então, se nós estamos com fome, pensamos em comida, as nossas glândulas começam a produzir saliva. É uma reação do organismo a uma necessidade nossa. Se nós estamos com calor, né, as nossas glândulas sudoríparas produzem suor, é uma reação a uma necessidade. Se vemos a nossa pessoa amada, o coração dispara, né? Então é uma reação, um impulso, né, diante de um estímulo. E o nosso organismo funciona dessa maneira. Porque o nosso sistema endócrino é um sistema de glândulas. Elas produzem os hormônios e outras substâncias, como os neurotransmissores, que são fundamentais para a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Tá? E esse sistema, ele é extremamente influenciado pelos nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos. O medo ativa a produção de adrenalina. Por exemplo, se você vê um cachorro raivoso na tua frente, as tuas glândulas suprarrenais vão despejar instantaneamente uma quantidade de adrenalina no teu sangue e com aquilo uma série de reações vão acontecer. E você vai ficar preparado ou para enfrentar, lutar ou para fugir. Aí depende de como você vai reagir a esse estímulo. A felicidade ativa a produção de serotonina. Então você vê o ser amado, a serotonina já começa a subir. A raiva ativa a produção da bile. A ansiedade inibe a produção de dopamina. Então, se diz que o corpo está em equilíbrio, o organismo está em equilíbrio, existe uma sensação de bem-estar geral quando os hormônios estão em equilíbrio, ou seja, não tem nem excesso nem falta deles. E nesse caso, quando existe esse equilíbrio, nós dizemos que não há dores no corpo, a tua mente está tranquila, teu espírito está em paz. Né? E a pessoa, nós falamos, a pessoa está com saúde. Né? Caso contrário, quando a mente está desequilibrada, quando esses pensamentos recorrentes acontecem por muito tempo, né? Isso reflete-se no sistema endócrino, na produção de hormônios, e assim as doenças podem se instalar. Porque a nossa saúde, ou a nossa doença, é o reflexo daquilo que pensamos. Tanto que a medicina diz que as doenças são de origem psicossomáticas. A maioria das doenças, elas se originam na psique, na mente, e se reflete no soma, no corpo, onde se diz que elas são psicossomáticas. Isso é constatado pela medicina, não é nada de esotérico, nem nada. Repetindo, tudo se origina na mente, com os pensamentos, que alimentam nossos sentimentos, desejos, né?
que podem ser doentios e causar desequilíbrios e se refletir na produção de hormônios e de outras substâncias. Se esses pensamentos persistem, se tornam recorrentes, a pessoa vai sentir os efeitos da somatização, que pode ser dores físicas, ansiedade, tristeza, depressão. Então nós temos que interromper esse processo cíclico. Nós temos que parar com essa ruminação antes de pensamentos doentios, antes que a doença se instale. Ninguém escolhe ser ansioso. Ninguém diz, vou começar a me preocupar exaustivamente ou excessivamente com o futuro. Não, ninguém escolhe isso. Isso é um processo que começa muitas vezes lá na infância, com os pais preocupados com a nossa evolução na escola ou coisa do tipo, e acaba isso se refletindo em nós e nós vamos aumentando isso e vamos nos tornando pessoas excessivamente preocupadas. Ou seja, vamos nos tornando pessoas ansiosas. Tá? Então, nós não escolhemos nos tornar ansiosos, mas podemos escolher nos tornarmos mais calmos. Sabendo que a ansiedade pode nos arrastar para doenças, às vezes de difícil cura, nós podemos sim escolher nos tornar pessoas mais equilibradas. Tá? Nos preocupar menos com o futuro. Tá? Nos ocupar mais do dia de hoje. Isso é uma coisa que nós podemos escolher fazer. Tá? Nos ocupar mais do hoje. Pensar no futuro, sim, nós temos que pensar no futuro, lógico. Tá? Mas no sentido de, como eu falei ali, no sentido de nos prepararmos para ele. Não no sentido de ficar com medo ou ficar excessivamente preocupado com o que possa acontecer. Nós temos que pensar no futuro para nos ocuparmos, tomarmos as providências, planejarmos, né? Não para causar doenças, para causar desequilíbrios. Nós temos que fazer? Primeiro, evitar situações ou pessoas que nos provoquem esse tipo de preocupação. Sei que muitas vezes é difícil, porque o nosso dia a dia impede que a gente consiga ter essa liberdade. Mas, na medida do possível, evitar essas situações. Por exemplo, uma coisa que você pode evitar: programa de TV que te deixa apreensivo. Para que ficar assistindo programa na TV que vão te deixar com medo do futuro? Por que ficar assistindo telejornal que só trazem o mundo cão, só trazem notícias de morte, de roubo, de pessoas, enfim, que não acrescentam nada de bom? Não tem sentido isso. Procure mudar de canal, assistir. Tem tantos canais hoje, canais de programas culturais, ouçam uma música, leiam um livro, assistam um bom programa. Né? Então, enfim, evitar situações ou pessoas que tragam pensamentos sombrios, pessimistas, né? Previsões alarmistas, infundamentadas. Ocupar o tempo com coisas boas. Ocupar o tempo com coisas que te tragam para o presente, te tragam para o dia de hoje. Porque é hoje o que nós temos que viver. Quando nós entendemos isso, que o importante é viver o dia de hoje, a maior parte dos problemas vão estar resolvidos. E como eu falei, isso é um processo. Você não decide, a partir de agora eu só vou me preocupar com o dia de hoje. Não, esse é um processo. Então você tem que começar com algumas ações, dedicar alguns minutos do teu dia para você fazer algum exercício que te traga para o hoje. Por exemplo, fazer um relaxamento. Eu vou tirar 10 minutos por dia para fazer relaxamento. Celito, mas eu não sei fazer relaxamento. Tem um negocinho na internet, não sei se você já ouviu falar, chama YouTube. Coloca ali, relaxamento. Escolha um, faça 10 minutos por dia. Nesses 10 minutos você vai estar no aqui, no agora. É isso. Tu não vai estar no futuro nem no passado. Tá?
Então faça o relaxamento, do relaxamento você vai evoluir, pode evoluir para concentração e chegar na meditação. Se você chegar na meditação, aí sim você está num processo de cura muito grande. Tá? Você pode fazer yoga, fazer caminhadas ao ar livre, exercícios físicos moderados, de preferência ao ar livre, praticar esportes, ter um hobby, exercer um trabalho voluntário, um trabalho não remunerado, porque o trabalho não remunerado ele tem essa vantagem de você, se você se conecta naquilo que está fazendo, porque você não está preocupado em quanto vai ganhar, quanto vai deixar de ganhar. Né? Então são coisas que você pode fazer para melhorar o teu equilíbrio energético, melhorar a tua energia, melhorar então consequentemente os teus pensamentos e lembre-se, a tua produção de hormônios. Existem outros recursos que você pode procurar, como aprender a perdoar, que é muito importante para o equilíbrio, amar a si mesmo. Né? Existe uma técnica chamada Ho'oponopono, que é muito boa para você, principalmente para se libertar dos grilhões do passado. Né? Perdoar as pessoas que te magoaram, as pessoas a quem você magoou, perdoar a si mesmo. Então procure se dedicar mais ao dia de hoje, teu próprio equilíbrio mental, cultivar bons pensamentos, que esse é o caminho. Tá certo? Muito obrigado. Fique na paz de Deus. Até a próxima. Procure pelo Relaxamento Dinâmico do CAEB na página do YouTube.